Em junho do ano passado, além da pandemia da Covid-19, o mundo pop também foi marcado por um outro evento que deixou as pessoas chocadas, revoltadas, calorosas, que foram os tweets da J.K. Rowling em relação a pessoas trans, que aí chocaram o mundo literário, o mundo pop, e levantaram várias discussões sobre o assunto, que continuam relevantes até hoje e que continuam acontecendo até hoje, porque no início desse ano a autora fez mais alguns comentários assim que saiu, ou muito próximo, né, de sair o trailer do filme de Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, que também levou as pessoas a fazerem mais comentários, enfim, revirou o assunto. E por isso hoje eu vim aqui falar sobre esse assunto, e não tão diretamente sobre a J.K. Rowling e os seus tweets, mas especialmente sobre Harry Potter e o que essa história significa pra mim e significa pra qualquer um que queira falar sobre luta por direitos e igualdade. Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Se você já for inscrito aqui do canal, deixa seu like, faz seu comentário aí sobre o que você acha da situação da J.K. Rowling, sobre o que você acha sobre Harry Potter de modo geral, já vai se antecipando. E caso você não seja inscrito, inscreve-se aí para fortalecer, que a gente tá começando agora e tá trazendo muito conteúdo legal para vocês. E se vocês quiserem ver mais desses vídeos, também podem deixar nos comentários, compartilhar com os amigos, vocês dão uma força pra gente. E caso você seja novo aqui e novo no Livrologia como um todo, talvez você não saiba que a gente tem a versão podcast do Livrologia também, que a gente fala especialmente sobre literatura lá, e também a gente faz as lives do Livrologia Pop, que são feitas aqui no YouTube, comigo, com o Beraldo e com a Nicole, e a gente também passa essas lives lá pro Spotify, pro Deezer, enfim, pro seu agregador de podcasts favoritos. Então todo esse conteúdo tá lá no Spotify, nesses agregadores. E a gente começou a Livrologia por lá, e logo no meu primeiro episódio eu falo sobre o que a literatura significa pra mim. E até tô num momento difícil, porque eu e o Pedro decidimos dar uma pausa no Livrologia Literatura, né, nos podcasts, nos episódios sobre literatura, porque a gente tá com uma rotina muito puxada. Enfim, se você for lá ouvir o último episódio, a gente explica bem certinho. Mas a última coisa que a gente fez foi fazer a saga de Harry Potter, e como eu mencionei no meu primeiro episódio, que eu falo sobre o que a literatura significa pra mim, eu falo bastante sobre Harry Potter, porque Harry Potter foi o primeiro livro grande que eu li, o primeiro livro que eu comprei por conta própria, e que basicamente iniciou de verdade a minha carreira na literatura, né, lendo livros, enfim, foi especial a saga Harry Potter. Inclusive os três últimos livros de Harry Potter foram os 3 primeiros livros que eu li, então eles são realmente muito importantes pra mim. E de modo geral, Harry Potter tá super presente na minha vida, desde que eu sou criança, tanto que também, no primeiro vídeo que eu lancei nesse formato mais intimista, falando com vocês aqui no Livrologia, que é o vídeo trailer do canal, se não estiver enganado, eu também falo sobre minha primeira experiência com Harry Potter, que foi vendo Madagascar no cinema, e eu vi o pôster de Harry Potter e fiquei super impactado, e depois fui conhecer Harry Potter. Enfim, Harry Potter tá super presente na minha vida, faz parte da minha formação literária e como pessoa também. Então é muito difícil, de certa forma, como fã e como pessoa que foi impactada a vida toda por Harry Potter, ver em que pé a gente tá com a franquia hoje. Primeiramente, não só pelos tweets da J.K. Rowling, mas como a fase que a gente tá vivendo no cinema, com os filmes de Animais Fantásticos, que eu particularmente acho muito abaixo do que a franquia original, e acho que tá se perdendo muito do que realmente significava Harry Potter, do que Harry Potter tinha de mais especial e de mais importante, e eu acho que os filmes de hoje não conseguem trazer toda parte dessa essência que os filmes originais, que os livros têm. Então pra mim essa já é a primeira perda. A segunda, de fato, é a autora que sempre trouxe contestações polêmicas aí no seu tweet, né? O tweet da J.K. Rowling é uma arma, e ela sempre trouxe coisas muito controversas em relação à própria franquia, né? Com algumas declarações meio polêmicas. Enfim, não vale muito a pena entrar nisso também. Mas esses tweets que ela fez, falando das pessoas trans, foi realmente aí a gota d'água, ou enfim, um estopim para uma discussão maior e para uma problematização maior, não só da autora e do que ela posta no Twitter, como da obra como um todo, né? Harry Potter vem sendo, já faz mais de um ano, contestado o tempo todo por pessoas que estão revendo a obra com outros olhos a partir das declarações da autora, e estão ignorando muito do que a obra tem como essência e de mais importante. E é por conta disso que eu vim hoje aqui. Não tanto para justificar J.K. Rowling, longe disso, ou para defender ela, também não. Eu vim em defesa
do Harry Potter que eu conheci, que eu aprendi a amar e que também mudou a minha vida. E eu vim defender essa saga de livros que é tão importante pra mim. E já fica aí o merchan que se você quiser saber mais profundamente ainda o que a gente acha de Harry Potter livro a livro e bloco a bloco de capítulos, vale muito a pena conferir a nossa saga de leitura coletiva que a gente fez lá no Livrologia Podcast, que a gente leu em conjunto com vocês todos aí os livros de Harry Potter e comentou capítulos a capítulos, enfim, foi uma experiência bem legal que a gente terminou agora em janeiro, então tá fresquinho ainda se você quiser lá conferir. Rolou até sorteio de box de Harry Potter de R$400 no começo da saga. Então assim, a gente investiu. Então vai lá conferir. Harry Potter é uma história que fala de muitos temas. E a gente também teve um episódio muito legal lá no podcast que a gente chamou o Vitor e a Vanessa do Para Além de Hogwarts. Eles que têm um projeto bem legal também de leitura coletiva de Harry Potter e agora estão expandindo para outros livros. Para falar justamente das questões mais históricas e sociológicas que a obra traz para discussão. E nesse episódio eles comentaram um pouco justamente sobre tanto as construções políticas que a gente tem dentro do mundo bruxo, mas também o Vitor comentou sobre as formas que você pode ler e as visões que você pode ter ao ler a história. Uma delas, por exemplo, é a maternidade. Harry Potter é uma história que fala muito sobre mães, sobre o poder das mães, sobre o amor de mãe. Essa temática fica se repetindo não só do sacrifício que a Lilian Potter tem para salvar o Harry, como em alguns momentos como a Narcisa Malfoy também mente pro lado das trevas para salvar o Draco, ou mesmo a Molly Weasley, né, que é a mãe mais presente aí da história, ou até mesmo a tia Petúnia, que representa uma faceta dessa relação de mãe e filho, né. Isso muito porque a J.K. Rowling, de fato, viveu um período muito difícil na vida dela, enquanto ela estava ali para ser mãe, na primeira vez que ela foi mãe, na verdade. Tem alguns documentários que trazem isso. Então isso é algo muito presente, porque foi realmente muito relevante na vida dela. Porém, outra forma de você enxergar Harry Potter que é muito fácil é através da ideia do combate ao fascismo. Quando a gente fala sobre Harry Potter ali no episódio com o Vitor e com a Vanessa, a gente fala muito sobre os paralelos que o Brasil tem ali com o mundo bruxo durante a ascensão do Ordem das Trevas, porque a gente vive aqui no Brasil, de certa forma, a ascensão de alguns pensamentos bastante fascistas e que se refletem de uma forma bem forte ali na história, por mais que a história tenha sido escrita por um contexto diferente, lá na Inglaterra, numa época diferente, mas ainda tem muitos paralelos que a gente consegue trazer. E dentro desse universo, é claro que um dos princípios do fascismo acaba sendo a exclusão de alguns grupos de pessoas por inúmeros motivos, né? E é algo muito forte que a gente vê em Harry Potter. E a gente vê tanto da forma mais descarada possível, como nos últimos livros, com a ascensão do Voldemort, e realmente o desprezo que eles têm por outras criaturas mágicas, pelos nascidos trouxas, como a gente também vê isso acontecendo de forma mais institucionalizada, como a gente usa esse termo aqui também, com algumas raças que estão ali presentes no mundo bruxo, que são aceitas de certa forma, ou até toleradas em alguns momentos, mas que precisam se esconder de alguma forma ou viver dentro de um regulamento muito restrito. Enfim, essa é uma temática muito presente, né? E Harry Potter sempre fala dessas temáticas de uma forma de crítica. Os protagonistas estão sempre combatendo esses pensamentos, estão sempre lidando com eles, né? Esse é o princípio geral de Harry Potter. É a história de um líder que tem um pensamento extremamente segregacionista, né? E bastante elitista, que quer colocar os bruxos de puro sangue acima de todos os outros. É um líder que mente, que manipula para chegar a esse poder e para convencer as pessoas disso, né? A gente vê lá a comissão de registro dos nascidos trouxas, que falam que os bruxos nascidos trouxas roubaram o poder dos bruxos, que seriam normais, né? Quando isso na verdade é uma grande mentira, mas isso vai entrando em teorias de conspiração e as pessoas vão aceitando isso e vão ficando impotentes para lidar contra isso, né? Que é o mesmo caso que a gente vê ali na história da Alemanha nazista, com a ascensão ali do nazifascismo, que isso também ocorre ali usando o povo judeu como esse bode expiatório, contando mentiras e criando teorias para justificar o massacre desse povo. E como eu disse, o tempo todo em Harry Potter, os protagonistas estão combatendo essa linha de pensamento. De uma forma bem óbvia, né? Da forma como o Harry tem ali a Hermione como uma nascida trouxa e vai estar do lado dela e vai apoiar ela, vai apoiar a causa dela e o lado dela da causa.
como também quando o Harry e o Rony combatem o próprio Draco Malfoy, né, que em muitos momentos tem esse tipo de pensamento e recebe ali sempre uma reação muito efusiva ali dos alunos de bem, né, que são basicamente os alunos da Grifinória dentro da história, né. Então, essa temática ela se manifesta de várias formas. A gente vai ter a Hermione também lutando pelos direitos dos elfos domésticos, a gente vai ter toda a trama envolvendo o Lupin, o fato dele ser lobisomem, depois o Gil Weasley, a gente tem a questão do Hagrid, que é um gigante, na verdade meio gigante, né, e que também vai sofrer preconceitos por conta disso, e vai conhecer lá a diretora de Bulbatonks, que não se aceita como meio gigante também, justamente pelo preconceito que as pessoas têm em relação a eles. Os centauros que vivem na floresta de forma quase em pé de guerra com os bruxos, porque há muita retaliação dos dois lados. Isso também acontece com os duendes, que é mostrado no 7º livro, como eles têm uma relação conturbada com a comunidade mágica. Enfim, isso aparece de muitas formas. E eu acho completamente irracional e revisionista quando as pessoas tentam pegar os comentários recentes da J.K. Rowling para mudar a visão de Harry Potter, para falar que na verdade, no fundo, Harry Potter também tem um lado muito forte preconceituoso. Eu lembro que eu reparei até mesmo antes de comentar com o Victor e com a Vanessa, e o que me fez chegar neles e pedir para gravar um episódio de podcast com eles, foi que eu percebi o quão forte Harry Potter tinha falas gordofóbicas. Que é uma temática, mesmo no mundo pop, que talvez seja menos abordada, né, a menos criticada, né, quando as pessoas são gordofóbicas, né, é a última das grandes questões aí que parece que as pessoas tratam. E Harry Potter tem muito desses argumentos, né, principalmente na figura ali dos Dursley, né, que são sempre tratados como porcos e tudo mais, simplesmente por serem gordos, e são também parte ali dos vilões da história, por assim dizer. O Rabicho também tem um pouco disso, e o Crabbe Goyle também, né. Então o Harry Potter realmente erra muito nesse sentido, né, quando tem argumentos gordofóbicos, só que assim, gente, não é uma coisa escondida, não é uma coisa que tá aos poucos, né, isso tá bem descarado em Harry Potter e é uma falha da história, é uma falha da autora. Agora, vir dizer, como por exemplo eu já vi pessoas que dizem que por Harry Potter dizer que né, ser nascido trouxa não importa, então ser nascido trouxa você vai ter a mesma condição mágica que todo mundo, mas ao mesmo tempo em Harry Potter eles vivem reforçando o fato do Harry ser parecido com o Tiago e com a Lilian. Gente, o Harry ser parecido com o Tiago e com a Lilian é uma questão de DNA mesmo, né? A tendência é que um filho seja parecido com seus pais, né? Acho que quase todas as pessoas, se não todas as pessoas do mundo aí, a não ser que tenha aí algumas condições genéticas muito raras, em que a pessoa não pega 50% do DNA do pai e da mãe, basicamente todo mundo tem 50% do DNA do pai e da mãe. Então, todo mundo é meio que feito à imagem e semelhança, meio do pai e meio da mãe. Então, isso é genética, na verdade, né? Nem sei se é uma coisa para ser discutida. Sem contar que a gente tem todas essas discussões sobre igualdade, sobre direitos individuais em Harry Potter, e a pessoa vai dizer que, beleza, a J.K. Rowling deixou tudo isso muito claro na obra, ela deixou isso evidente, mas no fundo ela colocou essa subtrama, essas frases envolvendo o Harry ser parecido com os pais, para falar que na verdade o sangue importa muito, então o jeito que você nasceu importa, então na verdade os nascidos trouxas são sangues ruins mesmo e tudo mais. Não faz sentido, né? Simplesmente não faz sentido. Como eu disse no começo, eu não tô aqui para falar especificamente dos tweets da J.K. Rowling, para falar sobre ela profundamente, sobre a história de vida dela, ou sobre o que eu acho dela, ou mesmo dos tweets. Eu acho que isso você pode encontrar em qualquer site aí, simplesmente procurando. Talvez deixe aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês se interarem mais no assunto. Mas eu queria propor um raciocínio. Existem coisas que são inatas das pessoas. O fato de eu, por exemplo, ter nascido no Brasil é algo inato, algo que eu simplesmente não posso mudar, né? Eu nunca vou deixar de ter nascido no Brasil. Eu posso até deixar de ser brasileiro oficialmente se eu for deportado e cometi um crime, né, que me expulsaram do Brasil, perdi a nacionalidade e tive que viver em outro país. Pode acontecer, mas eu nunca vou deixar de ter nascido aqui. Eu não posso mudar isso na minha vida, né? E eu não posso mudar as experiências que me formaram até aqui. São coisas inatas da minha parte. São coisas que não simplesmente eu escolhi fazer, né? E que estão comigo para sempre, fazem parte da minha experiência, da minha cosmovisão. E é isso, sabe? Eu tinha um professor de biologia que dizia que fenótipo é genótipo mais meio, né? Então o que você aparenta ser é o que você tem, que é imutável seu, mais o meio que você vive. E acho que isso se enquadra bem aqui.
E tudo que eu fizer por ser brasileiro, vai ser brasileiro também. Se eu escrever um livro, mesmo que esse livro esteja muito parecido com a literatura japonesa, que eu faço ele no estilo mangá, esse livro vai ser brasileiro. Ele não deixa de ser brasileiro só porque ele tem aspectos da cultura japonesa, porque um brasileiro fez ele. Ele tem Brasil naquilo. E assim funciona com tudo que eu faço, sabe? Tudo que eu faço tem a marca do que é inato do Thiago Magaldi. Agora, se você está dizendo que tudo que a J.K. Rowling faz na vida dela tem um traço de transfobia, é porque você está dizendo que a transfobia é inata da J.K. Rowling. E se a transfobia é algo inato dela, é algo que ela não pode mudar. Então, a gente tem que desistir das pessoas que têm preconceitos. A gente tem que realmente botar todas elas num caminhão e, sei lá, mandar para o fundo do mar, porque não tem o que fazer. E eu não acredito nisso. E acho que não é a maneira mais correta de pensar. Eu quero acreditar que, independente, né, do que a J.K. Rowling hoje considera certo ou errado, as opiniões transfóbicas dela são coisas que ela adquiriu com o tempo. E eu também não quero dizer que ela ficou pensando assim porque agora ela tá mais velha, porque isso também é um preconceito com as pessoas velhas, e tem muita gente mais velha que é bem pra frentex, e muito mais do que algumas pessoas mais novas. Eu acho simplesmente que ela adquiriu esse conceito com o tempo e ela tá reproduzindo ele. Mas isso não é inato dela. Ela pode mudar esse tipo de pensamento e ela pode ter adquirido muito bem ele depois de ter escrito Harry Potter. Ou ter desenvolvido essa linha de pensamento. Para mim, o que mais importa é Harry Potter não carrega esse traço. Ele carrega o traço da J.K. Rowling ser uma mulher cis, por exemplo. Ele carrega o traço da J.K. Rowling ter sido mãe, isso tá dentro do livro. Ele carrega o traço dela ter sido uma pessoa nascida e criada na Inglaterra, outra coisa que tá no livro também. Agora, o fato dela ser transfóbica, eu não acredito que isso esteja no livro. E eu vi muita gente comentando sobre o tweet da J.K. Rowling que o mais engraçado é que a própria Hermione, ao ver os tweets dela, teria feito já um abaixo-assinado contra a J.K. Rowling. Porque é isso, os personagens do livro combatem esse tipo de pensamento. Então, o que eu tô propondo aqui é não só uma defesa da obra, mas também queria falar contra a censura da obra, acima de tudo. Porque para mim Harry Potter é uma obra fortíssima para discutir essas questões sociais. É uma obra super relevante para a gente falar sobre preconceito, para a gente falar sobre o combate ao preconceito, e para a gente falar sobre vários outros temas políticos que várias faixas etárias não iriam ter contato ou não iriam conseguir discutir com obras mais aprofundadas. E se você censura Harry Potter, você está privando as pessoas dessa oportunidade. Isso sem falar que, apesar de tudo, Harry Potter continua sendo o livro mais vendido aqui no Brasil. Ano passado foi, né, o livro mais vendido, com mais de 500 mil exemplares. É um absurdo. Mesmo 20 anos depois, a obra continua relevante. Então, assim, as pessoas vão continuar comprando e lendo Harry Potter. Então a gente tem que usar a obra que ela tem esse potencial para discutir a luta contra o preconceito para isso mesmo, para ensinar, para orientar e para guiar as pessoas, porque isso aconteceu comigo. Mesmo que em outro contexto, com outros assuntos, Harry Potter foi extremamente importante na minha formação, e eu acho que pode ser extremamente importante na formação de várias outras pessoas, para elas entenderem melhor a importância da gente se posicionar ao lado dos oprimidos e de ajudar a fortalecer eles. E algumas pessoas também têm um último argumento, que é falar que tem que boicotar Harry Potter porque a J.K. Rowling tá ganhando dinheiro com isso e não sei mais o que. Só que, gente, J.K. Rowling é bilionária. Ela nunca vai ficar pobre. Então, assim, a J.K. Rowling, ela é super bilionária. Vocês já viram a entrevista da Juliette com a Tata Werneck falando que ela teria que se esforçar muito pra ficar pobre agora? Então, a J.K. Rowling deve ter o patrimônio assim, de umas 200 Juliette. Ela realmente é a primeira autora da história do mundo a ficar bilionária. Ela continua ganhando dinheiro com parque, com direito para varinha, com roupa, enfim, os filmes continuam rodando, os livros continuam sendo impressos. Esse argumento é até um pouco ingênuo e infantil, porque ele realmente não se aplica, né? E, então eu acho que a J.K. Rowling vai continuar rica, ela provavelmente vai continuar usando o Twitter. Acho que o que a gente tem de melhor a fazer é dar menos bola para ela e falar mais sobre a obra em si, porque a obra em si é muito mais relevante. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo talvez tenha ficado um pouco rápido e eu não me aprofundei tanto nos tweets em si, poderia falar mais sobre outros pontos. Eu também não quis pegar porque não é meu lugar de fala, né?
Então eu não quis me aprofundar tanto em alguns aspectos, porque na internet as coisas às vezes são mal interpretadas e, enfim, é uma via de mão única, né? Por mais que vocês possam aí falar nos comentários e tudo mais, sou só eu falando aqui. Então, se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa trans e trazer ela para discutir essa situação, talvez seja uma abordagem melhor, né? Mas enquanto isso, fica aqui a minha defesa em específico da minha própria experiência com Harry Potter e do quanto eu acho ela valiosa para passar para as outras pessoas. E caso você concorde, discorde, pode deixar aí sua opinião nos comentários, eu vou adorar ler e responder também, e a gente pode aí continuar abordando a questão da forma mais respeitável e inteligente possível, porque acho que essa é a melhor maneira. E se você gostou, deixa o like para fortalecer o canal. Se você quiser ver outros vídeos sobre Harry Potter ou sobre assuntos parecidos, comenta também que eu vou adorar trazer e a gente vai criando o canal juntos. É isso, obrigado por assistir até aqui e até mais. Valeu!